Qual é a bolsa mais eficiente do mundo? Não é Bolsa de Nova York, nenhuma da Europa, muito menos a B3. O que eu vou te mostrar aqui hoje nesse vídeo é a bolsa mais eficiente do mundo. Por que que ela é mais eficiente? Mas principalmente, o que que importa? O que que isso muda para você? Sendo investidor, não estando nem relacionado com cripto. Você sendo trader ou você, no geral, só está interessado em mercado financeiro, você é um profissional do mercado financeiro. Esse conteúdo é extremamente importante, então fica até o final para você entender sobre a bolsa mais eficiente do mundo. Primeiro de tudo, é importante entender que somente uma característica não faz nada ser a mais eficiente ou a melhor, ser a mais rápida ou a mais barata, menos taxas. Isso não é suficiente para nada. Ou até se é que mais suporta pessoas fazendo negociações. Isso também não é suficiente. Cada ponto isolado que eu colocar aqui, ele não vai ser suficiente para deixar essa bolsa como a mais eficiente do mundo, mas o que vai fazer ela ocupar esse lugar é justamente a união de todas essas características. Então, é isso que eu quero colocar aqui antes de começar a explicar esses pontos que fazem essa bolsa ser uma das mais eficientes do mundo. Antes até de apresentar essas características, é importante eu apresentar o próprio case. Qual é, então, a bolsa mais eficiente do mundo? Para quem não sabe, o case que eu vou apresentar aqui é a Hyperliquid. A Hyperliquid começou sendo um lugar para você comprar e vender criptoativos, majoritariamente focado em negociações de contratos futuros, onde você pode fazer grandes alavancagens. Para quem é do mercado financeiro tradicional, é o que geralmente todo mundo ali negocia: mini índice, mini dólar. Aquilo lá são contratos futuros, de uma forma bem básica, bem simples. Mas o que começou sendo só um lugar para você negociar, comprar, vender, especular preço de cripto, acabou tomando uma relevância muito grande. Hoje não é só uma corretora, não é só um local onde você pode especular preço, acabou virando um motor central de negociações de cripto e de commodities fora de corretoras tradicionais. Majoritariamente, outros locais podem utilizar ela como um motor de negociação para distribuição ali de locais de trading para diversos clientes. Resumindo um pouco esse case, quero colocar aqui os principais pontos que fazem esse local. Por que que um lugar que começou só permitindo que você possa especular preço de Bitcoin, de Ethereum, é um dos lugares mais eficientes hoje para negociação? Primeiro grande ponto, e eu acho que é muito importante começar a colocar as referências. O que é referência hoje? Uma das referências, creio que seja Nasdaq, Bolsa de Nova York. Então, é justamente esse primeiro case que eu quero apresentar aqui, primeiro ponto que eu quero apresentar aqui, que faz referência para a Hyperliquid. Nas últimas semanas, aconteceu o IPO, que é a oferta inicial, aquele momento onde uma empresa é listada na bolsa. Aconteceu o IPO da Cerebras, lá da própria Nasdaq. E durante esse IPO, durante a descoberta de preço, aquele momento inicial das primeiras negociações, o próprio diretor da Cerebras tirou uma foto ali com os operadores, com a equipe dele, nesse momento inicial das negociações, e a foto que está aparecendo na tela é essa justa foto. E é muito engraçado porque em um monitor tem ali diversas informações de mercado em geral, e em outro existe a própria Hyperliquid aberta dentro do próprio terminal dos negociantes ali dentro da Nasdaq. E esse é o grande ponto. IPOs, negociações que estão acontecendo dentro de corretoras tradicionais como a Nasdaq, esses negociantes também acabam utilizando como referência a própria Hyperliquid para entender o que está acontecendo com o preço. Por quê? O que antes era um lugar só para especular preço de cripto acabou tomando tanta relevância que até mesmo em um IPO, em uma corretora, em uma bolsa como a Nasdaq, aí eles estão considerando a Hyperliquid como um caminho ali, né, um avenue de preço a ser considerado. Mas isso, no geral, só mostra o quê? Relevância de um acontecimento. Esse acontecimento, no geral, sim, expressa eficiência. E o que eu estou transmitindo agora é que a Hyperliquid acaba não sendo só um lugar onde você pode comprar e vender e transmitindo ao máximo o nível de relevância que isso tomou para você poder entender ao máximo desse case. Segundo, outro ponto que eu quero trazer aqui é justamente logo quando começou o conflito com os Estados Unidos e Irã, fechamento do Estreito de Hormuz, e muitas das atualizações desses conflitos acabavam acontecendo em horário não comercial, aos fins de semana, numa sexta-feira à noite. Afinal, a guerra, conflito, não vai esperar dar 9 horas da manhã para a bolsa abrir e os negociantes poderem ali se ajustar aos conflitos. Isso acontece 24/7. E é justamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, que a própria Hyperliquid permite que as negociações aconteçam lá dentro. Esse é um dos primeiros grandes pontos focados
em eficiência que eu quero trazer aqui. Você não necessariamente precisa esperar até segunda-feira ou fechar aquela operação até o final do expediente para poder garantir ali sua posição, garantir que sua operação seja executada. Esse é o primeiro grande ponto aqui, que é o ponto da eficiência. Funciona 24/7. E é justamente nesse contexto de conflito Estados Unidos-Irã, fechamento do Estreito de Hormuz, que os preços do petróleo dispararam, muitas vezes sexta-feira à noite, muitas vezes aos fins de semana, e você consegue atualmente também especular diversos commodities, incluindo petróleo, dentro da Hyperliquid. O próprio Wall Street Journal fez uma matéria comentando sobre a relevância dos mercados de petróleo dentro da própria Hyperliquid, onde diversos operadores de mercado estavam olhando para a Hyperliquid para entender o tamanho do impacto de uma atualização do conflito Estados Unidos-Irã de acordo com a movimentação de preço do petróleo dentro da Hyperliquid. Então, a gente começa a ver outro ponto de relevância e principalmente de eficiência. Por quê? Se isso está sendo utilizado como referência para pessoas do mercado financeiro tradicional, para instituições, a Wall Street Journal até fazer uma matéria, parar, gastar tempo com isso, a gente começa a ter uma referência de relevância e principalmente isso aqui é algo eficiente o suficiente para a gente colocar como referência. Então, a gente já viu que é referência em IPOs, é referência em descoberta de preço, é referência para negociações 24/7 e, ao meu ver, é agora onde vem realmente os grandes pontos de eficiência da Hyperliquid. Primeiro de tudo, é que se você quiser ter acesso a índices na Ásia, a ações dos Estados Unidos, a ações do Brasil, algumas contas em locais específicos, em provedores de serviços específicos, para poder ter acesso a diversos produtos. Um dos grandes pontos de eficiência é que dentro da Hyperliquid você consegue tanto negociar commodities, quanto índices do Brasil, quanto ações norte-americanas ou até índices da Coreia do Sul, por exemplo. Então, a quantidade de acesso que você tem ali dentro, com um único capital, você não precisa ficar particionando, dissolvendo o seu capital entre diversas localidades, e esse é o grande ponto aqui. Você consegue ter acesso a diversos produtos, mas, principalmente, segundo o grande ponto que eu vou citar agora, existe uma ferramenta chamada Portfólio Margin. Você consegue, com essa ferramenta, utilizar até os seus bitcoins de colateral ou até dólares mesmo, para ter acesso a todos esses produtos, todos esses índices de Coreia, Estados Unidos, Brasil e afins, especular o preço de todos esses ativos com somente um capital, sem particionar, sem diluir ele em diversos lugares. Tudo fica concentrado em um só lugar e a eficiência de capital sobe demais. Não só pela quantidade de produtos, como também com o que você consegue fazer. Dentro da Hyperliquid tem diversos produtos diferentes. Você consegue comprar tokens spot, então comprar o próprio Bitcoin, sacar para a rede Bitcoin em si, negociar contratos futuros. Muito provavelmente nos próximos meses teremos lá operações de opções. Então, você podendo utilizar o mesmo capital para fazer todas essas operações financeiras, para ter acesso a todos esses tipos de produtos, a eficiência de capital começa a ser gigantesca. E justamente por conta de todos esses atributos que a Hyperliquid começa a ocupar o lugar das bolsas mais eficientes do mundo. E por último, para fechar ali com chave de ouro, é muito importante que a gente já entende que funciona 24/7, a gente já entende que é referência até para mercado financeiro tradicional, que você tem diversos produtos, que você tem diversos acessos a produtos de diversos continentes ali, mas nada disso importa se não tiver liquidez. Nada disso importa se você só conseguir fazer uma negociação de $100 ali, porque mais que isso você vai ter um preço horrível ou não vai ser executado, porque não tem liquidez. E esse é o grande ponto. Desde o dia 0, quando a Hyperliquid foi criado ali, primeiro dia de negociação, até hoje, foram 3 anos. Somente nesses 3 anos, mais de 4 trilhões de dólares foram negociados como volume dentro da Hyperliquid. Existem múltiplos bilhões de dólares sendo negociados todos os dias. E apesar de algumas referências que eu citei aqui, como o Nasdaq, ter centenas de bilhões de dólares de negociações todos os dias e a Hyperliquid somente algumas dezenas em seu pico, é importante colocar aqui. Esse sistema só tem 3 anos e um time de somente 11 pessoas. Um dos times mais eficientes do mundo, que construiu uma das plataformas mais eficientes do mundo. E aí que vem o grande ponto, meu como investidor também, é que as grandes assimetrias aparecem durante a construção e não quando o sistema realmente
já está em estado avançado de maturação. Por isso eu quis trazer esse case aqui, que é um dos principais, ao meu ver, em um mercado multitrilionário, que é o mercado de criptoativos. Entendendo esse nível de relevância, esse nível de eficiência, todos os pontos que eu já trouxe aqui, é importante entender o que isso muda para você como investidor, como uma pessoa que não está nem no mercado de cripto, ou até como trader. Primeiro ponto, como investidor ou como todos esses agentes que eu acabei de citar. Se você precisa, quer ou principalmente pretende ter opcionalidade, ter opção, às vezes não é no seu perfil comprar uma ação ou especular um índice da Coreia do Sul às 2 da manhã, ou às vezes começar a fazer um trade em S&P no sábado ou no domingo. Mas o grande ponto é opcionalidade. Você ter a opção caso um dia você precise, caso você veja que faz sentido tomar essa decisão em um momento fora do horário comercial. Então esse é o grande ponto. Muitas vezes você acessar a própria Hyperliquid, consumir esse serviço, ter acesso a esse serviço ou até através de um distribuidor ali faz muito sentido, pode impactar bastante a sua performance caso você tenha essa opcionalidade. Simplesmente isso, não estou falando nem de viabilidade aqui, estou falando de você ter a opção. O grande ponto é que todos esses serviços, 24/7 afins, não está disponível somente para uma pessoa que tem múltiplos milhões investidos ou um tipo de cliente, um perfil qualificado. É para qualquer pessoa que tem uma carteira de cripto ou até cadastra com um e-mail simples na plataforma. Segundo ponto aqui, como investidor também, é a questão de acesso a produtos. Aqui, a pluralidade de produtos é muito alta. Você tem acesso a diversos produtos e não necessariamente precisa ficar criando contas em diversos locais ou até fracionando o seu capital, particionando o seu capital. Mais uma vez, os pontos de eficiência de capital que eu apresentei aqui, eles no fim do dia se aplicam a você como investidor. Ali você tem uma eficiência de capital muito maior se você utiliza esse serviço. E por último, mas não menos importante, é o próprio ativo da Hyperliquid, o próprio ativo financeiro ligado a essa infraestrutura. Para quem está no mercado financeiro tradicional, seria o papel dessa empresa, a ação dessa empresa. Existe um ativo hoje ligado à própria Hyperliquid, que, ao meu ver, tem a melhor economia de token, nós chamamos de tokenomics, tem o melhor tokenomics do mercado cripto, do mercado multitrilionário, e ter um tokenomics bom ou ruim implica no quê? Implica na eficiência desse ativo conseguir crescer, conseguir evoluir, conseguir ganhar ou gerar valor ali, de acordo com essa empresa também tendo sucesso. Então, um tokenomics ruim, mesmo com a empresa tendo sucesso, conseguindo ali alcançar diversos marcos, muitas vezes o ativo não acompanha esse sucesso. Tokenomics bom, o ativo acompanha com eficiência muito grande o sucesso dessa empresa. Então, esses são os 3 principais pontos que impactam você: eficiência de capital, acesso a produtos e, por último, o token dessa infraestrutura, que tem sido um dos mais adicionados em diversos portfólios, não só do varejo, mas de diversas instituições do mercado cripto e mercado financeiro tradicional também é o próprio ativo dessa infraestrutura da Hyperliquid. No geral, quero saber de vocês se vocês já conheciam a Hyperliquid ou se não conheciam, se tem alguma dúvida de tudo ou querem até que eu traga uma análise mais aprofundada desse ativo ligado à própria Hyperliquid. Deixa aqui nos comentários, é um case que eu já acompanho há mais de 3 anos, então estou bem próximo, tenho profundidade de conhecimento bem grande nesse case. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, estou com vocês. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal para mais análises de cripto e até a próxima.